existe um livro que foi considerado perigoso demais para estar na sua Bíblia. Ele narra segredos que os anjos nunca deveriam ter contado aos homens. E o motivo do seu banimento por séculos pode mudar tudo o que você acredita sobre o livro de Gênesis e a origem do mal no mundo. Durante muito tempo, as palavras de Enoque foram tratadas como mitos ou lendas perdidas. Até que um dos maiores achados arqueológicos da história, os manuscritos do Mar Morto, provou que esses textos eram lidos e respeitados muito antes de existirem as instituições religiosas que hoje conhecemos. Prepare-se, porque o que vamos revelar hoje é a história proibida de uma humanidade que quase foi extinta por causa de uma rebelião celestial que a história oficial tentou apagar. Enoque não era um homem comum. Sétimo descendente direto de Adão, ele viveu em uma era onde a fronteira entre o mundo espiritual e o material era quase inexistente. Mas o que o torna único em toda a narrativa bíblica não é apenas sua sabedoria, mas o fato de que ele nunca conheceu a morte. O texto diz que ele caminhou com Deus e já não era, porque Deus o levou. Essa ascensão em vida o transformou no escriba do céu, o único ser humano autorizado a registrar os segredos dos anjos e a julgar aqueles que caíram da graça. Enquanto o mundo se preparava para o grande dilúvio, Enoque recebeu a missão de documentar o que estava acontecendo nas sombras da civilização humana, algo que a maioria dos historiadores prefere ignorar. A trama central do livro proibido começa com uma conspiração nos lugares mais altos. De acordo com os registros de Enoque, 200 anjos de alta hierarquia, conhecidos como vigilantes, olharam para as filhas dos homens e as desejaram. Eles não agiram por impulso, mas planejaram uma invasão sistemática, sob a liderança de um ser chamado Semiasa. Esses anjos desceram ao topo do Monte Hermon e fizeram um juramento de sangue. Eles não voltariam para casa até que tivessem tomado as mulheres humanas e deixado sua própria marca genética na Terra. Esse foi o primeiro grande ato de corrupção do DNA humano, uma hibridização que daria origem aos pesadelos que assombrariam as gerações futuras. Esses seres celestiais não trouxeram apenas luxúria, mas também um conhecimento que a humanidade ainda não estava pronta para suportar. Eles ensinaram aos homens as artes da guerra, a metalurgia para criar espadas e escudos, e a ciência da astronomia e astrologia. Azazel, um dos líderes mais infames, revelou o segredo da mineração e o uso de pedras preciosas e maquiagem, ensinando às mulheres como seduzir e manipular, alterando a ordem natural da sociedade. O conhecimento que deveria ser sagrado foi profanado, e em pouco tempo a terra foi preenchida com o brilho do bronze e o sangue das batalhas. O que hoje chamamos de progresso tecnológico para Enoque foi o início da destruição espiritual do homem. O resultado dessa união proibida foi o nascimento dos Nefilim, gigantes de estatura e apetite aterrorizantes. O livro de Enoque descreve esses seres como monstros que primeiro devoraram os recursos da terra, depois os animais e, por fim, começaram a devorar os próprios seres humanos para saciar sua fome insaciável. A presença dos gigantes rompeu o equilíbrio da criação, transformando o mundo em um matadouro de caos e violência. A natureza gritava por socorro, enquanto essas aberrações genéticas dominavam as cidades, escravizando os descendentes de Adão e instalando um reino de terror que duraria séculos. A perversão não se limitou apenas ao corpo, mas atingiu a alma. Os anjos caídos ensinaram encantamentos, feitiçaria e a extração de raízes mágicas, introduzindo o ocultismo no coração da humanidade. O mundo pré-diluviano, que muitos imaginam como primitivo, era na verdade uma era de alta estranheza, onde deuses caídos caminhavam abertamente
entre os homens e governavam como tiranos. Toda essa sabedoria proibida tinha um preço: a desconexão total com o Criador. A humanidade estava tão corrompida que as orações já não subiam aos céus. Apenas o lamento dos que sofriam conseguia atravessar as camadas da realidade. Do alto de suas moradas puras, os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel olharam para baixo e viram o derramamento de sangue e a impiedade que dominava a terra. Eles viram como Azazel tinha ensinado toda a injustiça e como os vigilantes tinham profanado o santuário da vida. Foi então que o Criador ordenou o julgamento. Rafael recebeu a missão de acorrentar Azazel e jogar nas trevas mais profundas, sob as pedras afiadas do deserto de Dudael, onde ele deveria esperar pelo dia do julgamento final. A sentença para os filhos dos anjos caídos foi ainda mais cruel. Eles seriam levados a destruir uns aos outros em uma guerra fratricida, enquanto seus pais assistiam à sua aniquilação. Em meio a esse caos, os anjos caídos, apavorados com a sentença divina, imploraram para que Enoque fosse o seu mediador. Imagine a cena. Seres que outrora brilhavam no céu, agora tremendo, diante de um homem, pedindo que ele escrevesse uma petição de perdão a Deus em seu nome. Enoque aceitou o pedido e entrou em um estado de visão profunda. Ele foi levado por nuvens e ventos para as mansões celestiais, atravessando paredes de cristal e chamas de fogo. Ele viu o trono de Deus cercado por milhares de querubins e ouviu a voz que não admite erros. Para os vigilantes que abandonaram sua habitação pura, não haveria perdão, nem paz, nem redenção. A partir desse ponto, Enoque é levado em uma jornada épica pelos confins do universo e pelas diferentes dimensões da existência. Ele visitou os reservatórios dos ventos, os caminhos das estrelas e as montanhas de joias que brilham no fim do mundo. Ele viu os lugares de punição onde os espíritos dos caídos seriam guardados por toda a eternidade. Essas descrições são tão detalhadas que fazem os modernos filmes de ficção científica parecerem simples. Enoque descreveu buracos negros, prisões de fogo e a mecânica celestial de uma forma que desafiava o entendimento científico da sua época, provando que ele estava vendo a realidade através de olhos que não eram deste mundo. Uma das partes mais impactantes do livro é a visão de Enoque sobre o mundo dos mortos, o lugar das almas. Ele descreve 4 compartimentos distintos, onde os mortos aguardam o julgamento, um lugar de luz e água para os justos, e lugares de tormento para os ímpios. Essa geografia do além-túmulo influenciou profundamente a visão cristã primitiva sobre o inferno e o paraíso, mas foi ocultada quando o livro foi removido do cânone. Enoque explica que a justiça não é apenas uma ideia, mas uma estrutura física e espiritual construída pelo Criador, para que ninguém escape das consequências de suas ações na terra. Enoque também recebeu visões sobre o futuro da humanidade, conhecidas como a Apocalipse das 10 semanas. Ele previu o dilúvio, a ascensão das nações, a vinda do Messias e o julgamento final. O que assusta muitos estudiosos é a precisão dessas profecias. Ele fala de um tempo onde a iniquidade crescerá, onde os poderosos oprimirão os pobres e onde o conhecimento será aumentado, mas a sabedoria será perdida. Ele descreve o fim dos tempos como um período de grande purificação, onde os eleitos serão recompensados e a terra será finalmente restaurada à sua glória original, livre da semente dos anjos caídos. O texto menciona uma figura misteriosa chamada o eleito, ou o Filho do Homem, que se assentará no trono da glória
para julgar os reis e os poderosos. Essa linguagem é idêntica à usada por Jesus nos Evangelhos, o que sugere que o livro de Enoque era a base teológica para muitos dos ensinamentos do Novo Testamento. De fato, o apóstolo Judas cita Enoque diretamente em sua carta bíblica, tratando como um profeta autêntico. Se os apóstolos liam e citavam Enoque, por que o livro foi considerado herético ou desnecessário por tantos séculos? Essa é a pergunta que as lideranças religiosas do passado tentaram abafar sob o manto da tradição. A remoção oficial do livro de Enoque começou por volta do século IV. Durante os concílios que definiram o que seria a Bíblia oficial, a razão mais provável foi o conteúdo perturbador sobre os anjos. A hierarquia da igreja na época queria distanciar a fé de ideias que pareciam muito próximas da mitologia ou do misticismo exagerado. O relato de anjos tendo relações com humanas e ensinando magia era visto como perigoso para a ortodoxia que estava sendo construída. Assim, um dos textos mais lidos pelos primeiros cristãos foi empurrado para o esquecimento, permanecendo preservado apenas pela Igreja Ortodoxa da Etiópia, que nunca aceitou banir a sabedoria de Enoque. O renascimento desse interesse aconteceu quando fragmentos do livro foram encontrados em Qumran. Isso mudou tudo. Não era mais apenas uma tradição etíope. Era um fato histórico. Os judeus da época do Segundo Templo consideravam o livro de Enoque como escritura sagrada. Isso significa que, quando Jesus e seus discípulos pregavam sobre anjos caídos e o juízo final, eles tinham a cosmologia de Enoque em mente. O banimento do livro criou um vazio na compreensão bíblica, fazendo com que passagens como Gênesis capítulo 6 pareçam estranhas ou incompletas para o leitor moderno que não conhece o contexto dos vigilantes. Mas por que Enoque é tão relevante para nós hoje? Porque ele descreve um ciclo que parece estar se repetindo. Ele fala de uma sociedade que se perde na tecnologia e na depravação, ignorando os sinais espirituais. Ele fala da corrupção da carne, algo que muitos hoje relacionam com as manipulações genéticas e a inteligência artificial. Se os anjos caídos ensinaram segredos que a humanidade usou para sua própria destruição, estamos vivendo em uma época onde esses mesmos segredos estão sendo redescobertos e usados em escala global. Enoque funciona como uma sentinela que atravessa milênios para nos dar um aviso final. A história de Enoque também nos ensina sobre a resistência do espírito humano. Mesmo em um mundo dominado por gigantes e deuses caídos, ele se manteve fiel ao seu propósito e foi recompensado com a visão da verdade absoluta. Ele nos mostra que existe uma realidade além do que nossos olhos podem ver e que a história da humanidade não é um acidente, mas um campo de batalha entre forças espirituais imensas. Ao recuperar esse conhecimento proibido, não estamos apenas lendo um livro antigo, estamos retomando uma parte da nossa própria herança que foi roubada pela censura e pelo tempo. Prepare-se para observar os sinais. O livro de Enoque diz que, nos últimos dias, o sol brilhará de forma diferente. A lua mudará sua ordem e as estrelas errarão seus caminhos. Ele descreve uma alteração na própria estrutura do tempo e da natureza. O que muitos cientistas hoje chamam de anomalias climáticas ou cósmicas, Enoque já descrevia como sintomas de um sistema que está prestes a ser reiniciado. O conhecimento de Enoque é a chave para entender que o que estamos vivendo hoje não é novo. É o eco de uma era que foi apagada pelo dilúvio, mas cujas raízes nunca foram totalmente arrancadas. Ao final desta jornada, fica a pergunta: você está pronto para aceitar que a história oficial é apenas uma pequena parte da verdade? O livro de Enoque nos convida a olhar para as estrelas e para o passado com olhos de discernimento. Ele nos lembra que o mal pode ter tecnologia e poder,
mas o Criador tem o tempo e o julgamento final em suas mãos. A sabedoria de Enoque não foi preservada por acaso. Ela sobreviveu a perseguições, incêndios e banimentos, para que, no momento certo, pudesse ser revelada àqueles que têm ouvidos para ouvir. Enquanto caminhamos para um futuro incerto, as palavras do escriba do céu ressoam mais fortes do que nunca. Não tenha medo do que foi ocultado, pois a verdade tem vida própria e sempre encontrará um caminho para a luz. O livro de Enoque não é apenas sobre o passado, é um mapa para o futuro, um guia para aqueles que, como ele, desejam caminhar com o Criador em meio à escuridão. Fique atento aos próximos sinais, pois os vigilantes podem ter sido acorrentados, mas as lições que eles deixaram ainda estão sendo testadas no coração de cada homem e mulher sobre a face da terra. Se você sentiu que esta mensagem abriu os seus olhos para algo maior, não deixe que esse conhecimento pare aqui. O algoritmo do YouTube entregou este vídeo para você por um motivo. E agora, a sua interação é o que mantém este canal vivo para trazer mais revelações como esta. Comenta aqui embaixo. Eu sou a última sentinela. Se você chegou até o final e deseja que continuemos explorando os mistérios que o sistema tentou esconder, aproveite para se inscrever e ativar o sino, porque o nosso próximo estudo sobre os manuscritos do Mar Morto vai revelar algo ainda mais perturbador sobre a linhagem sagrada.